Muito boa tarde, você que está assistindo o Vostok Podcast. Esse episódio é gravado, não sei se você está assistindo cedo, à tarde ou à noite, mas muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu quem vos falo, seu anfitrião Antônio Augusto. Hoje aqui na mesa de som me auxiliando João Henrique. Boa tarde, João. Boa tarde. E hoje estamos gravando aqui, à minha direita, a nossa convidada, Natália Moraes, formada em letras. Boa tarde, Natália, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Hoje nós vamos gravar esse podcast com a Natália aqui. Ele vai estar disponível alguns dias. Acompanhe as nossas redes sociais, no Instagram, Vostok Podcast, no Facebook, Vostok Podcast, e o conteúdo completo vai estar no YouTube, www.youtube.com/Vostok Podcast. Natália, então vamos começar essa conversa aqui. Você é formada em letras, né, professora. Já no tempo dessa escola, do ensino médio, você já tinha pretensão em ter esse curso superior? Você já tinha pretensão em seguir essa carreira? Já, na verdade, desde criança. Eu acho que a profissão professor você não escolhe. Eu creio que é uma vocação. Então, desde criança, você já sabe que você vai ser professor. Porque não é uma profissão para qualquer um, né? Então, desde pequenininho, eu já falava para minha mãe que eu ia ser professora. Sim, imagino. É uma profissão que tem que ter vocação, porque, infelizmente, tem os seus baixos, né, no nosso país, né? Eu não gosto muito de entrar em certos detalhes, mas a gente sabe como que é a realidade. Você teve alguma influência? Existe alguém graduado na sua família? Existe alguém que é professor na sua família? Sim, eu cresci numa família de professores. Meus tios, meus primos, todo mundo professor. Então, eu já cresci nesse meio, assim, né? Com muitos livros. Meu tio morava com os meus avós. Então, quando ele foi embora, ele deixou todos os livros lá. E eu estava sempre lendo, sempre envolvida ali. Então, já cresci nesse meio. Entendi. Aí, letras. Já era esse o objetivo? Nenhum outro tipo de, assim, outra matéria você tinha alguma intenção? Matemática, química, alguma outra coisa? Ou não, eu já tinha o objetivo de fazer letras mesmo? Sim, na verdade, na época da adolescência, assim, que eu tive um pouco de dúvida, né? Dei uma balançada ali. Pensei até em sair dessa questão de ser professora. Pensei em fazer jornalismo. Pensei em outras profissões, sabe? Mas é aquela questão da dúvida de todo adolescente, né? Aquela Sim. fase de conflito que todo mundo passa. Mas aí não tem jeito, né? Eu voltei pro caminho das letras mesmo, porque era aquilo mesmo. Eu não me via fazendo outra coisa. Sim. Então você pode dizer que a sua escolha foi paixão. Foi Eu até paixão. estava conversando com um convidado alguns dias atrás. Ele falou, eu perguntei para ele, né? Eu falei, olha, no meu caso, eu sou engenheiro civil, sempre gostei de engenharia, sempre fiquei nesse meio desde pequeno. Tinha assim contato, né? Meu pai, assim, trabalhava como mão de obra braçal da construção civil, e ele sempre queria ter um filho assim dentro da área, numa posição maior. Mas eu fui chegando perto, fui chegando no ensino médio ali, fui escolhendo, fui pensando em outras profissões, pensei em ser administrador, pensei em fazer arquitetura, que é próximo ali. Até tem um amigo que foi no dia da inscrição da faculdade e ele sabe dessa história. Ele falou, eu vou fazer arquitetura, vou fazer arquitetura. Cheguei lá na hora, a moça me perguntou para qual. Aí eu ia utilizar, não consegui nada, mas eu tinha que apresentar a nota do Enem, né? Ela perguntou, eu falei, não, é engenharia civil. E aí eu escolhi, eu tinha um pai, né, que me influenciava, esse tipo de coisa. Um amigo meu que veio aqui, voltando ao que eu falei, a intenção dele maior ele falou assim, a minha intenção foi financeira. Eu vi o mercado de trabalho, eu vi o que podia me dar rendimento na nossa região, no que ela estava baseada, e eu escolhi o meu curso. Quem escolhe letras? Todo lugar do mundo tem professores. Você pensou em algum momento apenas no dinheiro, levando em consideração isso, ou não? Foi só paixão, dinheiro, o que eu posso crescer? Tem alguma área que vai me dar um retorno financeiro considerável? Não, na verdade é paixão mesmo. Porque se você for olhar para a questão financeira, você vai desistir e procurar outra coisa.
Porque, como você disse, não entrando nessas questões, mas Sim. falando da realidade, o professor é desvalorizado. Sim, A gente ganha muito pouco, a gente trabalha muito, porque não é só o trabalho da sala de aula. Você tem que preparar antes o que você vai trabalhar na sala de aula e você trabalha depois para corrigir o que foi trabalhado na sala. E você não é bem remunerado para isso. É a realidade. sim, você está recebendo pela carga que você está ali, mas tem um Sim. trabalho por trás, né? Sim, o tempo todo. Você leva trabalho para casa. Prova para corrigir, aula para preparar, atividade, sabe? Socorre pai, socorre aluno ali. E você não ganha por isso. Então, tem que ser pela paixão mesmo, não é pelo financeiro. Não Sim. é. Então você saiu do seu ensino médio e foi entrar na faculdade. Qual que foi o seu primeiro contato assim com o curso superior? O que você achou? Você em algumas áreas, eu falo a minha, eu falei que a gente está batendo trocando um bate-papo, trocando uma ideia. Eu vi totalmente diferente do que eu conhecia. O que você achou quando chegou no curso? Qual foi a sua primeira impressão com o seu curso? Com os professores que você tinha lá, com o relacionamento com os colegas de turma? Como que foi esse primeiro impacto? Eu gostei. Eu gostei bastante. Bem diferente da escola, né? Sim. Eu achei que na faculdade você tem mais liberdade, né? Na faculdade, na verdade, você tem que ser um aluno responsável. Porque como você entra, você sai, o horário que você quer, então você tem que estar ali porque você realmente quer aprender. Exatamente. Não é? Você tem essa liberdade de estudar quando você quer entrar, sair. Até tem a questão da presença, né? Sim. Mas a gente sabe como que funciona. Sai um minutinho mais cedo, não volta do intervalo, então você tem que ser responsável. Aí é com você. Eu entrei no meu curso, primeiro semestre foi ali, eu tive uma DP, o segundo eu tive, no terceiro eu falei, bom, eu tô aqui, eu trabalho o dia inteiro, eu estudar, tô pagando. Deixa eu valorizar. O tempo que eu chegava mais cedo, eu já aproveitava para estudar, intervalo, eu comecei a otimizar aquilo ali dentro do que eu... Porque eu vi que... Não que eu tô falando que a escola, o ensino fundamental, o ensino médio é mais relaxado. Mas por ter uma obrigação de estar ali, de cumprir horário, ter a chamada, não ter como você sair, vamos dizer assim, acaba você relaxando em alguns aspectos. E na faculdade, a hora que você pega aquela noção de realidade. Não, pera, só eu. Não é professor, não é nada. É eu que tenho que fazer. O professor tá ali passando conteúdo, tá dando material para nós, mas sou eu que tenho que resolver. Então, para você foi isso. Você gostou? Como que foi os primeiros dias? Eu gostei, e principalmente nas aulas de português. O inglês não teve nada novo para mim. Tanto que eu fui até dispensada das aulas de inglês. Mas o português, eu fiquei assim encantada. Porque não é... Aquilo que a gente aprende na escola, você percebe que é totalmente superficial. Você aprende o básico ali, sabe? O português, a nossa língua, é muito mais profunda do que aquilo que a gente aprende na escola, sabe? Sim. Então, nas aulas de linguística, por exemplo, nas aulas de gramática, principalmente linguística, eu aprendi coisas assim que eu nem sabia que existia. Então, eu falei, nossa, que coisa, né? Como que a nossa língua é complexa, é rica, e a gente não sabe, porque o português da escola é o básico ali, né? Sim. E na faculdade eu fiquei encantada mesmo com o português. Não tenho tanta facilidade para o português como eu tenho para o inglês, mas eu gosto também. Isso é uma pergunta que eu quero te fazer lá na frente. Tem gente que fala que o português é uma língua complicada e os outros idiomas têm a dificuldade, porque não é a nossa língua nativa, só que tem certas facilidades. Bom, aí você começou a faculdade, você teve algum estágio? Qual foi a sua primeira experiência dando aula? Ou já foi depois de formada? Na verdade, eu já trabalhava. Antes mesmo de começar a faculdade, eu já trabalhava numa escola de idiomas. Então, eu já estava inserida ali nesse contexto assim, de dar aulas. Não era assim, professora formada. Então, antes de me formar, eu dava plantões, substituía alguém. Sabe, quando alguém tem dúvida, você esclarece as dúvidas, esse tipo de coisa. Mas eu já estava ali. Estágio, eu fiz o da faculdade mesmo, que é obrigatório. Porque o curso de letras, eu não me lembro exatamente. Não lembro se eram 200 horas, se eu não me engano, ou 400. Não lembro, eu sei que era... eu não sei. Era um número bom ali de horas de estágio que a gente tinha que cumprir. Então, eu fiz estágio da faculdade mesmo. Entendi. Então,
Você já dava aula antes. Então, Sim. o seu primeiro contato com o inglês foi bem antes. Bem antes. Então, com quantos anos você começou a estudar o inglês? De 9 para 10 anos. 9 para 10 anos, uma escola tradicional de inglês. Sim, de idiomas. Uma escola de idiomas. Entendi. Eu tenho vontade, mas às vezes é que eu vejo uma dificuldade tão grande no inglês e não desenvolvo. Você foi entre a escola fora da escola, quando você estava lá com os 9, 10 anos, primeiro contato de inglês. Tem alguma outra coisa que você fazia para tentar aprender, tentar praticar? Não, no começo não, porque como eu era muito criança, Sim. né, eu ainda não tinha ideia das proporções, né, que mais para frente eu iria me tornar uma professora justamente naquela escola que eu estudei, que eu iria viajar, que eu iria fazer a faculdade. Então, era só uma criança, sabe? Até assim a época da adolescência, eu não, como eu posso dizer, não é que eu era relaxada, mas não dava tanta importância assim, sabe? Fazia, mas não assim, vendo o futuro, sabe? Não vendo lá frente. Eu fazia Sim. por fazer. Tava fazendo ali, Por fazer. É um curso legal, vamos fazer. Mas eu não me dedicava assim 100%. E quando eu comecei a dar aula, que eu me interessei. Essa é a verdade. Até eu começar a dar aula, eu não era muito interessada. Foi depois que eu me interessei mais pelo inglês, depois de começar a dar aula. Mas, então vamos lá. Acredito eu, mais ou menos você deve entrar na faculdade com 18, 19 anos. Quando você começou a dar aula? Eu entrei com 17 para 18. Ah, sim. Que eu saí do terceiro colegial e já entrei direto. Entendi. Que eu comecei a dar aula mesmo, assim. Nessa fase aí, quando eu entrei na faculdade, que eu saí daquela fase, assim, de substituição, de plantão, e assumi como professora mesmo da sala de aula, quando eu entrei na faculdade. Mas esse curso que você começou a fazer aos 9, 10 anos, foi nesse curso, nessa escola que você começou? Sim. Então, assim, já estava um tempo lá naquela escola, aí foi aparecendo as oportunidades de... Já tinha um certo conhecimento, um tempo Sim. lá, né? Uma carga. Aí foi aparecendo oportunidades para tirar algumas dúvidas, até substituir algumas aulas. Então, foi aquele o início da profissão. Sim. Entendi. E, então, aí começou a fazer faculdade, também continua dando aula nessa escola. Sim. Qual que foi a primeira aula como que foi o caminho para você pegar sua primeira aula regular? A minha primeira aula, deixa eu lembrar, eu acho que foi no estado. Porque para você dar aula no estado, para você pegar substituição, você não precisa estar formado ainda. Sim. Você pode estar cursando e você pode se cadastrar, né? É um cadastro emergencial que eles falam, e você pode dar aula, substituir alguém. E aí eu lembro que eu peguei uma substituição, então foi uma experiência muito maluca, assim, para mim, sabe? Entrar numa sala de aula, porque eu peguei colegial. E eu era nova, porque eu saí do terceiro e já entrei na faculdade. Então, os alunos e eu, a gente tinha quase a mesma idade ali, sabe? Então, eu estava lá com meus 18, 19, eles com 17. Então, na verdade, eu até menti a minha idade. Eu falei que eu tinha mais. Eu não falei minha verdadeira idade para os alunos. Pra criar um respeito na sala de aula. Isso, porque se eu falasse, olha, a gente tá quase ali na mesma idade, né? Não teria esse respeito. Então, foi uma experiência bem maluca no estado. Entendi. E, assim, a gente está nessa linha do tempo. Foi uma experiência difícil. Quando você chegou nas primeiras aulas, você colocou na sua cabeça, não, realmente escolhi a coisa certa, ou passou por algum momento na sua cabeça um arrependimento, alguma coisa do gênero? Não arrependimento, mas eu decidi que eu não queria mais dar aula no estado. Só pelaquela experiência. Tanto que até hoje muitos me perguntam, por que você não dá aula no estado? Eu falo, por questão de escolha, não quero. Então, foi uma escolha minha. Não arrependimento, porque quando você se torna professor, você pode escolher. Porque tem a rede municipal, tem a rede estadual, tem a rede particular. Então, você não precisa necessariamente ficar ali no estado. Então, eu não me arrependi de ter me tornado professora. Mas eu decidi não dar aula no estado. Fiquei nas outras redes ali, municipal, particular. Entendi. Mas assim, sem falar nomes, valores, falar assim, se era bem remunerado ou não. Foi
tem, assim, algum motivo? Sem a gente explanar muito, existe algum motivo do porquê não? Sim, sim. Como a gente Porque, falou no assim, começo, desvalorização. mas a rede municipal não é parecida com a estadual? Não. Totalmente diferente. Totalmente diferente. É até difícil a gente falar sobre a profissão do professor sem entrar muito nesses assuntos delicados. Sim. É uma saia justa. O que você puder falar... É uma saia justa, Sim. mas assim, vou falar a realidade. O professor, ele é desvalorizado. Ele não tem, digamos assim, um impulso, não, financeiramente falando, ainda mais para quem vai substituir, que era o meu caso, eu não era efetiva, eu estava substituindo, sabe? Imagina. Não tem aquele incentivo financeiro. Também não tem muito recurso na sala de aula, sabe? Você tem uma lousa e um giz. Sim. Uma lousa e um giz. Se você não tem recurso, falta de recurso. Tem a realidade também dos alunos ali, aquela sociedade ali, sabe? Que você está dando aula ali é uma realidade diferente. Adolescentes, né? É época de conflitos internos, né? Alguns querem, outros não querem. Então eu falei, não, como é a palavra? Não consigo, não me conectei com aquilo ali. Sim. Eu não sei na sua cidade. Na minha cidade, a rede municipal é o ensino fundamental e o ensino médio é estadual. Lá também era assim. O município, ele vai na verdade, desde o ensino infantil, né, que é o pré, jardim, até, se eu não me engano, o 5º ano. Não, até o 4º ano. Tô tentando lembrar, acho que até o 4º ano. Aí, a partir do 5º, já é a rede estadual mesmo. Aqui até o 9º, hoje a gente tá no 9º, né? A gente fala de 9º. Sim, o 9º ano, que é a antiga 8ª. Sim, eu peguei a transição. Eu acho que eu tava no 6º, aí eu tava na 4ª série e fui pro 6º ano, a gente brincava que tinha passado de ano. Uhum. Aí, então, você ficou só em um curto espaço de tempo no estado e já entrou no municipal? Sim. Teve um concurso em 2015, né? Eu prestei e entrei no município. Sim. Eu gostei bastante, assim, sabe? Foi uma experiência bem bacana, porque no município eu trabalhei com crianças. Foi onde eu descobri a minha vocação, na verdade. Porque eu não me dei bem com os adolescentes no estado, né? E eu gostei mais de trabalhar com criança. Então, eu acho que eu me dou bem com criança, sabe? Eu tenho mais paciência, o que é até uma contradição, né? Porque eu mesma, Natália, assim, eu sou um pouco impaciente, sabe? Um pouco impaciente. Algumas pessoas me acham um pouquinho brava. Mas com as crianças, na verdade, desperta um lado meu mais paciente, sabe? Mais acolhedor. Então, é que eu te falei, você não escolhe, você é professor, sabe? Sim. É uma vocação, não adianta. A gente conversava muito também na minha área, eu tenho a possibilidade de seguir como que é, para dar aula, né? Mas aí já seria faculdade, então eu teria que fazer um mestrado, algum tipo de coisa. Mas eu falei, não, é uma coisa que eu nunca vai passar pela minha cabeça, passar meu conhecimento para... Não é passar o conhecimento, na verdade, é lidar com aquele ambiente escolar. Eu não conseguiria lidar com criança, com adolescente, com adulto. E realmente, eu te perguntei no começo da questão de valor, porque eu achei que o ensino médio era um dos que mais ganhavam. Porque eu achei que era uma parte, no meu entendimento, era a parte assim, mais delicada. No começo, você tem a criança ali, as crianças têm uma demanda mais simples de ser resolvida. Você chega ao adolescente, já são outras questões, além da questão interesse e desinteresse, tem questão familiar, que são um pouco assim, mais delicadas de se lidar. A gente está falando um pouco até de psicologia, mas... então, por isso que eu imaginei que ganharia mais. Não passaria pela minha cabeça que o ensino municipal era mais valorizado do que o estadual. E assim, a questão que a gente conversou de recursos, fica muito, na tua opinião, hoje em dia para você, o método de ensino fica muito na questão de profissional para profissional, ou existe uma influência grande por parte das secretarias, esse tipo de coisa?
Você fala recursos nas escolas? Eu falo recursos nas duas questões. Eu falo assim, recursos em termos de coisas palpáveis e assim, e também metodologia. Cada professor escolhe sua metodologia de ensino ou não. Metodologia, Eu sei que a gente às vezes é, tem um livro para seguir. sim, Mas assim, uns puxam mais para um lado, outro. Eu tive todo tipo de. Eu falo assim porque eu tive vários professores, né? E uns eram mais de um jeito, outros do outro. uhum. Professor, cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito, Sim, porque ninguém é igual a ninguém. sim, Então, tem uns que são mais simpáticos, mais soltos, outros já são mais reservados, mais sérios, assim, sabe? sim, Então, tem. Mas o plano é o mesmo para todo sim, mundo. O plano é o mesmo. Quando você entra numa escola, você tem um plano de ensino para seguir. Então, você não pode fugir daquilo ali. Tem sim, o plano de ensino, você tem que ensinar aquilo ali. Agora, a maneira que você vai passar, aí é com você, sabe? Quem tem apostila, no caso do Estado, você já fica mais preso, sim, sabe? Naquela apostila ali. Então, é uma coisa mais, sabe? Agora, no meu caso, eu posso falar por mim, porque eu sou considerada especialista. O professor de línguas, de educação física, de arte, a gente é chamado de especialista. sim. Porque só a gente pode dar a nossa matéria. Sim, não é a pedagogia e tem Isso. a O, o, parte pe- ampla. o pedagogo, ele vai dar aula lá de matemática, de português, até no ensino infantil, né? No ensino Sim, infantil e fundamental um. sim, Porque o fundamental 2, que é a partir do o sexto, sétimo, oitavo en- ano, aí também já entra o especialista. entendi. Então, no ensino infantil e fundamental um, eu sou chamada de especialista, o PEB 2. Eu sou especialista. Então, só eu posso dar a minha matéria. Então, na prefeitura, por exemplo, não tem material para mim. A gente não tem apostila. Então, eu não fico presa. Eu tenho que seguir o plano. Por exemplo, eu tenho que ensinar família, eu tenho que ensinar animais, clima. Eu sei o que eu tenho que ensinar, mas a maneira que eu vou trabalhar, aí eu que decido. As atividades eu que vou preparar, sabe? O meu roteiro eu que vou preparar. Então, a Entendi. gente não tem o material. Sim. A pergunta foi essa, mais fechado no material ou mais assim abrangente, trabalhar com coisas Uhum, diferentes? Eu falo, eu te fiz essa pergunta porque eu lembro, principalmente na questão de história, cada professor trabalhava de um jeito totalmente diferente. uhum, Aí eu às vezes me perguntava, mas tem a planilha, tem um plano para seguir. Realmente tinha, mas cada um levava de um jeito, uhum. do seu até os recursos que tinham, esse tipo de coisa. E você estava no ensino municipal e trabalhando nas escolas particulares. Foi tudo junto ali? Tudo junto. Eu estava no município e na escola de idiomas. Sim, Mas no município eu estava como seletista, que é assim, eu passei no concurso, mas eu tinha que esperar abrir vaga para efetivar. entendi. Eu passei, só que eu não tinha sido efetivada ainda. Sim, E a minha vaga não abriu. Eu não consegui uma vaga para efetivar. Então eu fiquei como seletista, sabe? Eu não tinha uma escola, uma sala ali definitiva para mim. Onde tinha aula, eu ia pegando. Então, venceu, né, esse concurso, ele venceu, a gente usa o termo caducou, né? O concurso caducou sim. e eu saí do município. Então, e eu entrei agora na rede particular. Então, eu trabalho nessa escola de idiomas ainda até hoje e na escola particular. Entendi. É, assim, qual que. De novo, sem a gente colocar muita coisa, assim, qual que é a principal Uhum. diferença que você vê do ensino particular e do público? Recursos, tem mais assim, mais investimento, né? Porque a realidade é outra. Sim, Para você poder entrar numa escola particular, você tem que ter condições. Então, é bem diferente, né? Tem mais recursos, na particular tem computador, na sala para o professor, sabe, um notebook. sim, Não é aquela lousa, aquele quadro verde, que fala quadro quadro negro, invertido. mas é verde. Sim, Com giz, aí já é o quadro branco, com canetão, sabe? O número de alunos é reduzido. entendi. Durante um período, eu estudei numa escola particular. Aham, E a gente uma vez teve um desencontro com uma das professoras, aham. onde a gente achava
achava que ela não estava exigindo do potencial. Uhum. E aí a gente teve uma reclamação que a gente era 10 na sala, dos pais foram reclamar na escola. E aí depois disso as aulas eram completamente diferentes. Então era uma coisa que eu queria te perguntar. A escola cobra do professor desse jeito? Sim, sim. Os pais têm uma grande influência no trabalho do professor numa escola particular. Tem bastante influência. Porque é que te falei, falar da profissão do professor é uma saia justa, Sim, né? a gente... É uma saia justa. Mas, assim, é aquele tal negócio. Se eu estou pagando, eu quero Eu quero ver o resultado. ver o resultado. E tem sim. Os pais têm bastante influência no trabalho do professor numa rede particular. Tem sim. Eu vou te fazer uma pergunta de curiosidades antes de a gente voltar na tua história. Uhum. Eu, às vezes, me falo, quando eu tiver um filho, eu vou colocar na rede de ensino público e eu vou ensinar certas coisas para ele em casa. O que você acha da minha opinião? Depende o que você quer ensinar. Sinceridade, se eu tivesse um filho hoje, ele tivesse na rede pública, não tô falando que é preferência. Uhum. Porque até é por eu ser de exatas, mas eu quero colocar muita. Eu queria colocar muita matemática, geografia, muita coisa assim na cabeça dele. Você tem que respeitar o tempo dele, a idade dele. Porque a criança ela tem o tempo Mas igual de a gente. aprendizagem. Então, igual a gente falou você entrar no curso lá de inglês com 9, 10 anos. É igual eu sou músico, né? Aí eu falo eu falo pros músicos, para as mães quando perguntam, essas coisas assim. Eu falo, olha, quando eu tiver meu filho com 5 anos, eu vou dar uma bateria para ele e vou falar para ele ficar batendo lá sem pretensão nenhuma. Aí quando ele chegar numa certa idade, eu vou começar a cobrar. Então, assim, eu acho que até assim, eu falo isso, mas se eu tiver condição, ter que colocar numa escola particular, mas você ir dando, assim, em casa, certas influências. E quando eu tô falando influência, no meu caso, já guiar ele pro caminho de exatas, vamos dizer assim. Ou seja, eu deixo para a escola tudo, e eu chego aqui eu pego do que ele aprende na escola, vamos dar um exemplo. Tem 10 matérias. Uma eu foco com ele dentro de casa, o resto eu pego todas as 10 na escola, mas uma dessas 10 eu pego para focar dentro de casa. Você acha que atrapalha no aprendizado? Atrapalha. Porque assim, falando agora, eu não sou psicóloga, não sou psicopedagoga, mas como eu convivo nesse meio assim, experiência de vida, né? Quando você se torna pai ou mãe, você tem que ajudar o seu filho em todas as matérias. É claro que ele vai ter uma influência de exatas pela sua parte, mas ele tem o próprio caráter dele a desenvolver, ele tem as próprias habilidades a desenvolver. Então, muitas vezes, ele não vai te seguir. Ele tem que descobrir a vocação dele, ele tem que descobrir o que ele gosta, o que ele quer fazer. Então, muitas vezes, a gente encontra adolescentes frustrados porque o pai quer obrigar que ele faça... eu quero que você faça direito, eu quero que você seja médico. Ele fala, mas eu não quero, não é o que eu quero. Então, é muito bacana você exercer essa influência de exatas no seu filho, Sim. né? Muito bom. Mas deixar que ele escolha, que ele seja livre, sabe? Para que ele não se frustre lá na frente. Ele tem que ser livre, ele tem que descobrir o que ele gosta. A gente tem que saber o que a gente gosta, qual é a nossa vocação. Sim. Se você quer ser um bom profissional, você tem que gostar do que você faz. Sim, claro. É uma das principais, acho que das principais requisitos para você se tornar um bom profissional. Continuando nisso, o que você acha desses, às vezes aparece em televisão, internet, criança que... igual eu vi esses dias, uma criança que olhava a bandeira, já sabia a capital, já sabia onde ficava, sabia o tamanho do país, esse tipo de coisa, e às vezes perguntava para ele sobre português e já não sabia nada. Aí a menina lá que fala inglês, né? O que você acha desse tipo de coisa? São habilidades. Cada pessoa, Mas a influência dos pais. Pode caso, ser também. Eu posso colocar meu filho... Igual eu te falei, eu posso ter um filho com 10 anos, eu ensino ele a fazer derivada integral, e com 11 anos ele sabe fazer derivada integral na escola. Mas você acha que é um pouco...
Com essa idade, a criança já está mostrando essa vocação ou é por influência dos pais? Pode ser os dois. Pode ser os dois. Ela pode estar sendo influenciada, mas ela também pode ser boa naquilo. Entendeu? Porque às vezes não adianta ter só a influência se ela não é boa naquilo. Eu não posso querer, por exemplo, senta aqui, vamos aprender agora raiz quadrada. Um exemplo. Vem aqui, filho, vou te ensinar raiz quadrada. Mas a criança, Não vai. sabe, ela faz ali, mas, sabe, não é aquilo. É meu caso. Matemática, para mim, eu sou uma negação em matemática. Eu sabia na escola, eu tirava nota boa na escola, assim, até o colegial. Até o colegial. No ensino fundamental, eu tirava nota boa ali, mas não era o que eu gostava, não era o que eu queria. Então, tem a influência, mas também tem a habilidade. E nenhuma criança é igual a outra. Sim. Tem criança, é que nem lembra que eu te falei sobre o tempo, respeitar o tempo da criança? Tem criança que ela é mais rápida, sabe? Isso é dela mesmo, sabe? Tem criança que aprende mais rápido, tem outras que não. Elas vão um pouquinho mais devagar, sabe? No tempinho delas. É isso, cada criança tem o seu tempo. Então, tem umas que são bem rápidas. Tem umas que a gente fala que tem criança que é bem pra frente, né? Sim. Bem pra frente. Agora, tem outras que não são. E isso é dela, sabe? É dela mesmo. Então, essas crianças que eu vejo na TV, um pouco pode ser ensaiado também. Eu acredito que tem muito ensaio ali por trás, viu? Eu imagino que tem alguns que já foi ele preparado, vai te perguntar isso. É muito ensaio, é meio forçado, eu acho, sabe? É claro que existem crianças muito inteligentes, muito. Mas eu acho que aí já é mais forçado. É TV, sabe? É televisão. É televisão. É igual, assim, eu até brinco aqui em casa, quando eu erro alguma coisa escrever, eu falo, nossa, eu sou ruim para escrever. Aí eu falo, meu irmão, minha esposa brinca, eu falo, não, eu sou de exatos, eu tenho licença para errar. Meu irmão é da área ele tá estudando, ele é da área da saúde. Eu não aceitaria. Tem gente que fala que é a melhor área que tem. Eu falo, se eu ganhasse a faculdade de medicina, eu acho que eu não faria. Porque eu não me sinto com vocação para isso. Sim, eu também. Eu também. Não é algo que eu me vejo fazendo também. É que eu te falei, é vocação, entendeu? Você sente, você sabe aquilo que você é bom. Então, eu não vou querer entrar na... Por exemplo, eu sou péssima em biologia. Não me pergunte nada de biologia que eu vou passar vergonha aqui. Sou péssima. Então, para que eu vou entrar nessa área se eu sei que não é aquilo, entendeu? Então, a vocação, ela é muito importante. Você saber o que você... Por isso que eu te falei. Você pode, sim, como pai e mãe, influenciar. Porque a gente sempre quer o melhor para o nosso filho, né? Sim. Então, eu tô com o meu aqui agora. E eu já fico pensando lá no futuro, né? Eu falo, nossa, eu quero que meu filho seja muito inteligente, que ele tire boas notas, que ele faça uma super faculdade. Porque a gente, como pai e mãe, a gente tem esse pensamento, né? A gente sempre quer o melhor. Mas não obrigar. Sim. Deixa ele descobrir o que ele gosta. Para que ele não seja uma pessoa frustrada, sabe? Lá na frente, não dê problemas. Deixa ele descobrir o que ele gosta, descobrir as vocações, os seus pontos fortes. Isso ajuda a formar a personalidade, isso ajuda a formar caráter. Dá essa liberdade, entendeu? Sim. Porque é outro ser humano, né? É outro ser humano. Como você teve que se descobrir, ele também vai. Tem. É igual eu e meu irmão somos filhos da mesma mãe e cada um seguiu uma linha de Sim. E ele tem o foco dele, eu me formei, já sou formado, mas eu tô trabalhando com uma coisa que tem a ver com a construção, mas lateral. Ele já tá no curso dele que não tem nada a ver com construção civil e tá seguindo mais os passos da profissão dele mesmo, atuar na profissão dele. Bom, hoje você trabalha com as suas aulas são na língua inglesa. Sim. E no espanhol, você trabalha ou não? Sim, eu dou aula de espanhol, mas eu não sou fluente no espanhol como eu sou no inglês. Então, no espanhol eu sei bem, assim, o básico, mas eu estudo para poder dar aula, né? Sempre preparo, porque se eu não sou fluente, eu vou estudar, eu vou me preparar. Mas aí no inglês eu já tenho a fluência. Entendi. O espanhol é só na escola, é só na...
no curso ou também na escola particular na tem o escola espanhol? particular. Ah, na escola particular. Sim, na escola particular. Ah, então ele tem os 2 idiomas nessa escola. Sim, inglês e espanhol. Entendi. Outra pergunta, saindo da... Essas escolas que fala bilíngue, né? Sim. É uma escola assim ou não? Não. Não? Não, ela só tem o ensino da língua estrangeira mesmo. Entendi. A escola bilíngue, eu preciso pesquisar mais sobre o assunto, mas pelo que eu sei, assim, bem superficialmente, eu acho que as professoras falam em inglês. Em todas as eu também matérias. só ouvi falar. Tem uma escola grande aqui na cidade vizinha. O pessoal realmente diz que é tudo em Tudo em inglês. inglês. Eu falo, nossa. Bom, aí a gente estava conversando aqui antes, né? Tava brifando, né? E você estava na escola, você teve uma oportunidade de conhecer outro país. Sim. Como que foi isso? Como que foi como foi um convite? Como que foi? Foi da escola? Como que foi a expectativa de estar lá? Como que foi a notícia? Essa viagem eu ganhei da escola de idiomas que eu trabalho. Então, eu fui com mais 2 professores. Foi um curso, na verdade, que nós fomos fazer. Nós fomos fazer um curso de 15 dias. E foi uma experiência, assim, fantástica. Mudou totalmente, assim, sabe, a minha visão. Fiquei totalmente encantada. Ainda mais, né? Porque eu já era. Ainda mais, assim, pelo inglês, pela cultura, sabe? Eu fui para os Estados Unidos, Sim. né? Eu vou falar o nome do país, porque inglês é meio óbvio, né? Fui para os Estados Unidos. E eu fiquei, assim, totalmente chocada com a diferença cultural, sabe? Lá é tudo muito limpo. Muito limpo. Você não acha um papel de bala jogado no chão. Não acha. Eles respeitam, assim, se tiver vermelho o sinal, porque lá tem o sinal vermelho e verde de quando você pode passar ou não. Todo mundo esperando. Ninguém vai atravessar correndo, passar na frente. Ninguém. Todo mundo respeita, sabe? É uma coisa, assim, muito... Eu fui no ano de 2015 e eu cheguei lá no dia 9 de julho, se eu não me engano, acho que dia 9. E foi bem próximo do 4 de setembro, que é o dia da independência deles. E eu achei muito, muito legal, porque todas as casas tinham uma bandeira dos Estados Unidos pendurada na varanda. Eu vejo isso lá em filmes, esse tipo de coisa, eu falo, nossa... Todas. Todas as casas eles colocam a bandeira, são muito patriotas, né? Sim, sim, porque o 4 de julho é um dia muito importante para eles. Sim. Eles fazem desfile, Sim. sabe? Você foi fazer um curso, você foi com visto de turista ou de estudante? De turista. Ah, de turista mesmo. Eu peguei um visto de 10 anos que ainda tá valendo ainda. Sim, eu Tá tô, valendo eu ainda tô meu tentando visto. atrás do meu. E você foi pra... O meu curso era em Washington DC, que é Sim, a capital capital. ali. Mas eu fiquei mesmo morando numa cidadezinha que se chama Alexandria, Alexandria, que é no estado da Virgínia. Então, todo dia eu tinha que pegar o ônibus e o metrô para chegar em Washington. Sim. Mas é bem próximo, Bem assim. próximo. Menos de 1 hora. É como... Eu vejo um pouco de geografia de lá, mas eu não lembro agora. É como se fosse... O estado que o Washington tá é grande ou não? É pequeno, como se fosse... Como é a mesma questão aqui do Brasil ou não? É um estado grande? Qual que é o estado? É o próprio estado da... De Washington? Não, ali não é muito grande, não. É porque é tudo bem próximo, sabe? Sim, eu vejo um mapa ali, Nova York, essa cidade, é tudo pertinho uma da outra, perto, né? De trem, Washington e Nova York é uma diferença, assim, de 3 horas, se eu não me engano, de trem, Sim, sabe? sim. E aí tem o estado de Maryland, aí vem a Virgínia, é tudo ali muito perto, sabe? Você teve a oportunidade de conhecer algum outro lugar quando você estava lá ou ficou só no... Como eu te falei, eu fiquei na Virgínia, andei bastante por Washington, né? Sim. Porque eu saía da escola e ia bater perna, claro. Acho que eu fui também em Maryland, no estado de Maryland, mas eu não lembro o lugar exato que eu fui. Mas eu fui lá fazer umas comprinhas. Aí vocês estavam em três professores. Em 3. Foram só vocês 3.
eu tenho vontade de conhecer, né? E uma coisa que toda vez que eu converso com alguém que já foi, o pessoal fala, principalmente quem vai aqui passear em Orlando, né? O pessoal fala, você vai lá, você não precisa muito se preocupar com o inglês, não. Porque tem mais brasileiro e hispano do que qualquer outra coisa. Aí eu falo, não, o meu sonho, que é um sonho também depende muito do financeiro, é ir justamente para Washington, porque eu queria ver os museus, o meu sonho é ir no Smithsonian, esse tipo de coisa. Aí falando do idioma, e eu tenho vontade de fazer uma viagem dali para Nova York. Todo mundo falou do idioma. Aí falou, já o idioma ali já é um problema. Você, tendo todo esse conhecimento, toda essa carga, todo esse tempo de estudo, você teve alguma dificuldade com o idioma lá, alguns trejeitos, o sotaque, gíria, alguma coisa, ou não foi bem tranquilo? Não, foi tranquilo. Porque, assim, ali na escola de idiomas que eu trabalho, Sim. O inglês é bem... Assim, é uma escola muito boa, sabe? É uma escola muito boa mesmo. As aulas são todas dadas em inglês do início ao fim. Ali eles não trabalham com tradução, porque tem algumas outras franquias de escolas que eles utilizam tradução. Então, o aluno tem que aprender no português, depois passar para o inglês e vice-versa. Ali a gente aprende a falar mesmo, sabe? Então, conversar tranquilo. E a questão do sotaque, sabe? Você vai pegando. Você tem que praticar. Sim. Então, a gente lá pratica muito assim, a questão de ouvir e repetir, sabe? Porque o nosso livro, ele é importado. Não é uma apostila feita por brasileiros ali, é um material importado. É um material da Cambridge. Então, é um material muito bom. Cambridge, de Londres. É isso que eu ia falar. Cambridge é Inglaterra, né? Londres não, é Inglaterra. Londres, porque a gente fala Londres, Inglaterra capital é Londres. Inglaterra. Então é um material muito bom. Então a gente já vai pegando, de você ir praticando, de você ir ouvindo o estrangeiro falando, você vai pegando. E eu também tive uma grande oportunidade de fazer aulas de fonética da língua inglesa. Sim. Porque não é só você falar. Tem muita gente que sabe falar, mas aí quando conversa com o estrangeiro, você é brasileiro. E é isso. Você é brasileiro. E lá, graças a Deus, a gente foi muito elogiado. O pessoal falou, nossa, o inglês de vocês é muito bom, sabe? Porque a gente foi adquirindo, sabe, esse sotaque, essa coisinha assim Porque ela é muito... o som do R é bem, Sim. sabe? Vocês foram fazer esse curso numa escola... Era só vocês de brasileiro ou era só para brasileiro o curso? Não, gente, de todo mundo. De todo mundo. Nessa escola, é uma escola de inglês. Era uma escola de inglês. Então, eu fui mais assim, foi um aperfeiçoamento, sabe? E quando você chega lá nessa escola, eles te avaliam para ver onde que você vai se encaixar. E eu achei, assim, incrível, porque a gente foi para a turma do avançado. Então, tem o nível básico, o intermediário, a gente foi para o avançado. Então, eu falo, nossa, poxa, que legal, né? Como que o nosso ensino foi realmente bom. A gente foi para o avançado. E na minha sala tinha gente do mundo inteiro. Tinha gente da China, do México, da Espanha. Tinha gente da Grécia, sabe? Da França, do mundo inteiro. Inclusive, tinha mais uma menina na nossa sala que era brasileira, mas a gente não sabia. A gente não sabia, assim, porque lá é só inglês, a gente só falava inglês. Então, a gente não sabia. Aí teve um dia que estava eu e a minha amiga, essa professora que foi comigo, a gente estava no banheiro e a gente achou que a gente estava sozinha. E a gente começou a falar português, porque a gente estava sozinha. Sim. E aí ela saiu de dentro ela estava usando o banheiro, a gente não sabia. Ela falou, vocês são brasileiras? Eu não acredito, eu também. Então, foi naquele momento que a gente descobriu que tinha mais brasileiros. Porque ali todo mundo fala inglês. Então, todo mundo, assim, no curso falava inglês, então aquilo ali... Então, eu só sabia de onde era porque ia conversando. Sim, e também pelo sotaque. Pelo sotaque. Isso. A pergunta no começo foi isso. Sim, o sotaque é muito característico. É igual, por exemplo, você pegar uma pessoa do Nordeste e uma pessoa do Sul. Você já consegue ver de onde é. Para brasileiro é fácil o sotaque americano. Pra gente é fácil. Passa melhor. É, bem melhor, bem melhor.
Porque, que nem eu falei aquela hora, o som do R, aquele bem puxado, sabe? Tem língua que não faz, por exemplo, espanhol não tem. É o R, né, do espanhol. Então, para eles é difícil fazer esse som bem... Sim, bem Ainda mais pra gente do interior, né? O portão. Pra gente é fácil, né? Fazer esse SR. Sim. Então, o pessoal que fala espanhol, eu achei que o sotaque é mais difícil de entender. Entendi. O francês também, sabe? Porque eles têm um som mais sequinho, um sotaque mais sequinho, né? Do R. A língua mesmo, eles falam, aí fica um pouco nessa questão do sotaque. E como que é a gíria, esse tipo de coisas? Lá vocês conviveram com isso? Porque imagino que o curso não ensina isso. Não, gírias não. A gente teve assim, um pouco da vivência do inglês informal, mas não de gírias. Gírias eu não... É que eu falo assim, que eu falo informal mesmo. Gírias é o jeito popular de falar, não aquela gíria mesmo lá de adolescente. A questão mais informal, porque eu imagino que é onde pega de todo lado. Às vezes a gente, igual o dilema bolacha-biscoito, entendeu? Coisas assim que para eles são normais, que na língua culta não tem. Eles falam... É assim como o brasileiro. A gente não fala o português assim... Sim. Corretamente, eles 100%. Então, eles também não falam inglês corretamente. Então, a gramática, concordância, eles não... Também, eles falam igual a gente aqui no Brasil. Então, mas não tive problemas com isso. A gente se entendia tranquilamente, porque eu sei o inglês culto. Sim. Né? Eu sei a língua, assim. O que eu aprendi foi o inglês formal. Né? Mas sem problemas também, a gente se entendia tranquilamente. Eu até me lembro que eu fiquei numa casa, a gente fala host family, que é a família que te recebe. Eu fiquei numa casa de família lá. Sim. E tinha o filho dessa família, teve um dia que a gente estava conversando sobre gramática. E aí eu comecei a falar nomes de gramáticas, sabe? Você sabe a gramática tal, 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 tal? Ele falava, não, não sei. Do inglês. Eu falei, mas você usa, você fala, você não sabe o nome? Ele, não, eu falo, mas eu não sei como chama. É igual aqui no Brasil. Sim. Esse negócio de pretérito perfeito, mais que perfeito. Você não sabe o que é. Então, eles também, é a mesma coisa. Tem o inglês informal também. Mas não foi um problema, não. Tranquilo. Problema. Quanto tempo você passou lá? Eu fiquei 2 semanas. 2 semanas. Sim. Qual foi o lugar que você passou lá, assim, que mais te... Você falou que bateu perna, tudo. Eu falei, eu quero ir pra lá, e um lugar que eu quero ir é no Museu Aeroespacial, no Smithsonian. Tem algum lugar que você viu lá? Eu falo que, assim, eu gosto de história, eu gosto tanto de história. Eu falo pra minha esposa, eu quero conhecer alguns lugares. Aí ela fala, o quê? Você quer ir em Orlando? Você quer ir aonde? Não. Eu quero ir em Washington, eu quero ir na Polônia, eu quero ir em lugares nada a ver. E lá é um lugar, assim, que me chama muito. Eu conheço muito lá pelo Google, pelo Google Maps. E que lugar que você passou que te chamou a atenção? Olha, a Casa Branca. Foi emocionante. Foi emocionante. Tá na frente da Casa Branca, sabe? Porque é uma coisa de filme. Sim. É uma coisa de filme. E também os monumentos, sabe? Lincoln, Thomas Jefferson. Foi emocionante, sabe? Porque muitos filmes são gravados no cenário ali de Washington. E foi até engraçado, porque depois, quando eu voltei, às vezes eu estava assistindo filmes também com meu marido e passava alguma cena e falava, eu já fui ali. Eu estava ali, sabe? Eu já pisei ali. Então, é muito emocionante. Os monumentos, a Casa Branca, principalmente a Casa Branca. Foi de arrepiar, assim, sabe? Muito legal. Legal. E então, aí você estava de volta, continua nessa escola particular, continua na escola, na escola de idiomas. Sim. Tem algum plano para o futuro? Na sua profissão? Alguma coisa? Quer estudar mais alguma coisa? Quer conhecer mais algum lugar? Você tem vontade... acho que viajar para a nossa geração, perguntar isso, já pergunta sabendo a resposta. Tenho muita vontade de voltar para os Estados Unidos. Muita vontade. Algum lugar específico? Não. Eu quero voltar para Washington agora com meu marido, porque quando eu fui eu era solteira. A gente namorava só, então eu fui sozinha. E agora eu quero levar ele, porque eu quero passar para ele a experiência que eu vivi, sabe? Eu quero levar ele nos lugares que eu fui, sabe? Nos monumentos, na Casa Branca,
Porque eu concordo com você, essa questão de ir para Orlando. Eu também não tenho vontade de ir para Orlando e encontrar brasileiro. Não, eu quero encontrar americano, eu quero falar inglês, eu não quero falar português. Então, eu concordo com você. Eu acho que quem quer visitar os Estados Unidos tem que conhecer a capital. Tem que conhecer Washington. Eu quero fazer, assim... não sei como que seu marido tá com o visto, se ele já foi atrás. Eu tirei o passaporte recentemente, tô vendo o visto e eu sei que tá sendo uma dor de cabeça gigante. Boa sorte. Tá muito difícil por causa da pandemia e meu plano é... Mas assim, eu fico fazendo conta, meu plano é muito difícil. Porque eu falei, meu sonho é ir para Nova York, conhecer, alugar um carro e ir para Washington. Mas sem você ter conhecimento nenhum, eu pesquiso, eu estudo, eu vejo vídeo, faço isso para descobrir como que eu vou fazer isso, mas eu ainda não sei quando chegar a hora. Quero que chegue a hora rápido, mas ainda não sei como vai ser nessa hora. E profissional, você tem pretensão de fazer algum outro curso, alguma coisa? Eu tenho vontade, assim, de fazer pedagogia, mas não para dar aula. Porque eu tenho vontade de ir para a parte mais, assim, administrativa da escola, sabe? Sim. Coordenação, direção, e você tem que ter pedagogia. Entendi. Também tenho muita vontade de fazer psicopedagogia. Eu conheço uma moça que ela É uma área que me encanta, eu sou encantada pela psicologia. Você faz pedagogia e depois pós em psicologia? Psicopedagogia. Já é um curso pronto. Sim, é uma pós, na verdade. É isso. Essa amiga minha, ela foi formada em pedagogia, aí hoje ela é psicopedagoga. Sim, foi uma pós. É uma pós. Tenho vontade. Mas agora, vou ter que dar uma pausa. Tem que dar uma né? pausa. Dar uma Agora pausa com o baby a caminho, vou dar uma pausa. Mas é que eu falei, nunca é tarde. Enquanto eu estiver viva, né? Nunca é tarde para expandir, né, os horizontes. Quem sabe mais para frente. Mas no começo, dá uma calmadinha agora. Entendi. Bom, para a gente finalizar aqui, se alguém que tiver que viver esse nosso bate-papo, que tiver ainda não for formado, estiver pensando em fazer letras, qual que é o conselho que você dá para essa pessoa? Faça, porque estamos precisando de professores bons. Professores que ainda queiram ensinar, que ainda tenham o amor pela educação, sabe? Pela aprendizagem, tá precisando. Porque hoje em dia, muita gente, que a gente falou no comecinho, vai pela parte financeira, quer uma profissão que pague bem, sabe? E a gente precisa de professores, porque sem o professor, não tem nenhuma outra profissão. Sim. Então, tenha amor à educação, sabe? Precisamos valorizar. Já que lá de cima não é valorizado... Vamos valorizar, né? Nós mesmos ali. Não, sim. Amar o que a gente faz. Então, faça. Faça, sim, letras, pedagogia, qualquer outra licenciatura, faça. Ótimo. Então, combinado, Natália. Eu te agradeço muito. Eu conversei com a Natália Moraes, professora, formada em letras, e eu te agradeço. Eu que agradeço. Foi isso. Certo?